ministro Gilmar Mendes nega o pedido da Advocacia Geral da União e mantém a restrição sobre o processo de impeachment de magistrados do Supremo. Repórter Janaína Camelo chegando com os últimos detalhes, as últimas informações. Ontem que foi um dia caótico em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes e hoje foi toda a repercussão. Qual a justificativa final? Tudo bem, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago. Pois é, né? Negando aí, rejeitando esse pedido da AGU, rejeitando ali também um pedido de Jorge Messias, né? Que é o indicado de Lula e é uma vaga no STF. O ministro Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, que o pedido de reconsideração, que é o que foi manifestado pela AGU ali ao Supremo ontem, não está contemplado no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a justificativa do ministro Gilmar Mendes. Ele diz que esse pedido de Messias é um tipo de recurso informal, sem efeitos. Não tem efeitos de mudar prazos processuais, nem pedir ali que um ministro mude ali a sua decisão em algum caso específico. Só lembrando que ontem, né, logo depois dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, dessa liminar, né, uma decisão monocrática dele ali estabelecendo exclusividade ao PGR para apresentar denúncia de impeachment contra o ministro ali no Senado Federal, a AGU, nessa manifestação, diz que a legitimidade popular, ou seja, no caso, qualquer cidadão ali podendo apresentar esse tipo de denúncia, que é o que está previsto na lei do impeachment, não ameaça o Poder Judiciário. E aí pedindo, então, que o ministro reconsiderasse ali a decisão dele e pedindo também que essa decisão, essa liminar fosse suspensa, os efeitos dessa liminar fossem suspensos até o dia do julgamento, porque está marcado o julgamento para a partir do próximo dia 12, vai acontecer no plenário virtual, justamente para referendar essa decisão do ministro Gilmar Mendes, né, que ele tomou dentro de duas ações que foram apresentadas ao STF pedindo mudanças ali na lei do impeachment que prevê essas regras. Então, além de colocar exclusividade ao PGR para apresentar denúncia de impeachment contra ministros, o ministro Gilmar Mendes também atendeu ali a essas ações o pedido de mudar de maioria simples para maioria qualificada ali a decisão no plenário do Senado para aceitar a abertura de processo de impeachment contra um ministro do STF. E aí, Thiago, hoje o ministro Gilmar Mendes ele fez comentários sobre essa decisão dele. Ele participou de um evento aqui em Brasília, justificou ali, colocou as razões dele ter tomado essa decisão, essa liminar. Ele disse muito por conta dos recentes pedidos de impeachment que têm sido apresentados no Senado. Segundo eles, têm se acumulado e muitos deles, boa parte ali desses pedidos é contra o mesmo ministro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. E aí ele disse também que a lei do impeachment, que prevê essas regras, é uma lei muito antiga, da década de 50, então que precisa, sim, ser revista. A gente separou um trecho dessa declaração do ministro nesse evento mais cedo e a gente vai ouvir agora. Os impeachments têm alvo, foco, ações tipicamente judiciais, decisões que são tomadas pelos juízes no exercício da sua função. Os casos do ministro Flávio Dino, imagino que também do ministro Moraes, foram levados ao Senado, mas atos que já foram referendados pelo plenário do Supremo. Portanto, há aqui uma excessiva politização dessa temática. Pois é, então o ministro decidiu manter essa liminar e quando ele concedeu essa liminar, ele colocou como razão ali que é para evitar que, mantendo ali a regra para qualquer cidadão apresentar esse tipo de denúncia, acaba evitando ali motivações com interesses político-partidárias, né, ou baseadas em decisões ali de mérito de ministros ou divergências ali em um caso específico na corte e de dar ali, segundo ele, colocando ali especificamente ao PGR essa prerrogativa, segundo o ministro, dá um rigor mais técnico ali a um eventual processo de impeachment contra um ministro do Supremo. Tiago. É isso, esse imbróglio continua e agora o Supremo vai definir de forma colegiada, não com a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Até daqui a pouquinho, Janaína, Nelson Kobayashi, Dora Kramer. Começo agora esse giro por você, Koba. A questão é a seguinte, desde o impeachment de Dilma Rousseff, a gente ouve falar, os juristas discutindo que é uma lei antiga, uma lei velha de 1950 que precisa ser alterada. Agora, ele não aceitar a ponderação da Advocacia Geral da União, leia-se Jorge Messias, né? Ele fez certo, não fez certo?
Olha, Thiago, o pedido de reconsideração não é um recurso. O pedido de reconsideração, geralmente, ele pode gerar um efeito de mudança da decisão quando há algum fato novo. Se nada mudou do momento em que o ministro Gilmar Mendes deu essa decisão, ainda que seja questionável, discutível, para o momento do pedido, certamente ele iria manter e indeferir o pedido de reconsideração. Esse pedido de reconsideração tem muito mais a veia política dos interesses do Jorge Messias com os senadores, já que ele está no processo de beijamão e de campanha para ser aprovado na tão famigerada sabatina do seu nome, que foi indicado pelo presidente da República, do que propriamente com uma manifestação de interesse da Advocacia Geral da União. Se a gente pegar quantas decisões monocráticas o Supremo tem proferido nos últimos anos, quantas delas foram objeto de pedido de reconsideração da AGU? Eu imagino, não tenho essa pesquisa em mãos, mas imagino que pouquíssimas. Então, acredito que isso indique, até para uma prudência do Jorge Messias, que deveria renunciar à sua função pública de tão alta relevância, que é a Advocacia Geral da União, renunciar para que possa exercer sua campanha, o seu beijamão, as suas visitas de maneira mais isenta, sem instrumentalizar um cargo tão importante como é esse da Advocacia Geral da União. Em relação ao mérito da liminar, que vai ser ou não referendada pelo plenário, é uma decisão muito questionável, com muitos aspectos de críticas que merecem ser realçadas. A lei é antiga, como você bem falou, é uma lei de 1950, foi editada no bojo da Constituição de 1946, outra realidade, logo depois ali da Era Vargas, enfim, outra realidade. Mas é uma lei que está válida, não houve nenhuma lei posterior que a revogasse. Então ela está válida e somente aqueles trechos que não foram recepcionados pelo texto da nossa Constituição de 88 é que deveriam ser rechaçados, ser retirados do ordenamento jurídico. Para finalizar, Thiago, como é que o termo todo cidadão pode ser considerado não recepcionado pela Constituição de 1988, que é a Constituição que começa falando que todo poder emana do povo? É assim, é uma crítica geral da comunidade jurídica, inclusive, contra essa decisão, que tem muita relevância, muita densidade. Ô Dória, e tudo isso abriu a porta de muita discussão. Primeiro, o Congresso Nacional pode resgatar medidas contra o Supremo, como a que proíbe decisões monocráticas, mas algo que venha do Legislativo. Também, de novo, sobre mandatos limitados dos ministros do Supremo, ou seja, abriu tudo de novo, voltou à discussão. Pois é, e o ideal seria que não ficasse esse ambiente de vingancinha, né? Porque aí fica uma coisa meio infantilizada e não institucional. Agora, pelo andar dessa carruagem, se o Congresso quiser, se o Senado quiser manter o rito atual do impeachment, vai precisar realmente mudar a lei e torcer para que o STF não derrube essa lei aprovada, porque tudo indica que o ministro Gilmar Mendes está certo que não vai ser exposto a uma derrota na votação do plenário da semana que vem. E o que indica isso é a segurança com que ele se manifestou hoje. Falou em várias ocasiões, assim, com um semblante muito tranquilo, ele é um decano, provavelmente deve ter feito algum tipo de sondagem antes de tomar essa decisão, porque ele é experiente político o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que o aval à decisão monocrática do ministro Gilmar está dado. Então, a bola vai precisar estar com o Congresso a partir de então.